E girando a nossa reportagem, nesta terça-feira, o governador Tarcísio de Freitas tem agenda na Assembleia Legislativa. A gente vai chamar agora a repórter Beatriz Manfredini. Qual é o compromisso do governador na Assembleia? Ele vai levar um documento, a tentativa de se aprovar qual projeto? Beatriz. Tiago, o governador vai trazer pelo menos 2 projetos aqui para os deputados estaduais para tentar a aprovação, né? Ele participa agora às 10h30 da manhã de uma reunião de líderes e é nessa reunião que Tarcísio de Freitas faz a entrega então desses 2 projetos. O primeiro deles é o projeto que aumenta o valor do salário mínimo paulista. Agora no último fim de semana, Tarcísio de Freitas anunciou que iria fixar o salário mínimo aqui do estado de São Paulo em R$ 1.550 e também terminar com a faixa alta e a faixa baixa, né? Vai ser esse valor único para todo mundo, isso claro, se os parlamentares aprovarem a medida. Com isso, com o valor fixado em R$ 1.550, a faixa mais alta, a primeira, né, ela vai ter aí um ajuste de 18,7%, a faixa alta atualmente é de R$ 1.306 e a faixa baixa vai ter um aumento de 20,7%, atualmente está em R$ 1.284. Essas duas então passariam para R$ 1.550. Importante a gente frisar que esse reajuste ele é maior do que a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que é de 4,65%. Então esse é o primeiro projeto que ele deve entregar, lembrando também que agora nos últimos dias, né, antes do feriado de 1º de maio, o presidente Lula também registrou e anunciou um aumento do salário mínimo, aumento de quase 9%, chegando aos R$ 1.320. Então, se aprovado aqui na Alesp o salário mínimo paulista, ele fica aí num valor maior do que o salário mínimo a nível nacional. O segundo projeto, um projeto que inclusive nós adiantamos aqui na Jovem Pan na última sexta-feira, é um projeto de melhorias para carreiras de policiais aqui de São Paulo. A expectativa é que o governador apresente um texto reajustando os valores salariais, tanto de policiais civis quanto de policiais militares. A gente não sabe ao certo de quanto seria esse reajuste, mas o que eu ouvi nos bastidores aqui da Alesp, também do Palácio dos Bandeirantes, é que é um reajuste acima da inflação. Importante dizer que essa melhoria na carreira aí dos policiais é uma promessa de campanha de Tarcísio de Freitas. Em uma reunião que ele teve no início de abril com líderes aqui na Alesp, ele elencou esse projeto de aumento do salário dos policiais como uma das prioridades dele aqui para os parlamentares se engajarem mais, né, os parlamentares aliados a ele, e também a privatização da Sabesp. Então são esses 2 projetos que serão encaminhados daqui a pouquinho aqui para os líderes por volta aí das 10h30 da manhã, Tiago. Essas informações de bastidores de Beatriz Manfredini. Agora, Beatriz, que já se sabe sobre outros compromissos do governador, mais uma pergunta para Beatriz. Tiago, olha, hoje, mais tarde, né, o governador volta ao Palácio dos Bandeirantes, faz uma série de reuniões, mas o que eu consegui apurar é que amanhã ele tem um evento no Palácio dos Bandeirantes em que vai lançar uma espécie de pacote anticorrupção para combater possíveis fraudes, possíveis casos de corrupção dentro do governo do estado de São Paulo. Isso acontece mais ou menos nos moldes de um programa parecido do Radar Anticorrupção que ele implementou no Ministério da Infraestrutura em 2019, né? Tarcísio de Freitas foi ministro da pasta no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora ele então faz esse programa dentro do governo do estado de São Paulo, uma espécie de compliance. Esse programa então deve ser lançado amanhã às 10 horas da manhã no Palácio dos Bandeirantes, também aí uma das promessas do governador. Tiago. Beatriz Manfredini, que está na Assembleia Legislativa de São Paulo. Até já, girando os nossos comentaristas, Cristiano Beraldo, falando sobre o salário mínimo. O mínimo paulista foi instituído em 2007, no primeiro ano de gestão de José Serra na época, só que, segundo alguns especialistas, por mais que aqui em São Paulo ninguém possa ganhar menos do que esses valores estipulados, alguns especialistas afirmam que são categorias muito limitadas, são 3 categorias e de que forma isso é possível ser expandido, mas já é uma vantagem que ninguém ganha menos do que o mínimo paulista, que normalmente é mais alto do que o mínimo federal.
Pois é, São Paulo tem grandes desafios e o governador Tarcísio de Freitas enxerga isso com muita clareza. A gente tem a questão do salário mínimo, o estado ainda é um estado que tem áreas de desenvolvimento bastante desigual. Se a gente olhar para o Vale da Ribeira, a gente precisa ali de um projeto de desenvolvimento econômico bastante sólido, que a gente ainda não tem, e outras regiões do estado se desenvolvendo de forma bastante eficiente, sobretudo com o agro, com a indústria, etc. Mas o governador, ele, além dessa questão do salário mínimo, ele ainda tem o desafio da segurança, que é o segundo projeto que ele está levando à Assembleia hoje. E esse projeto coloca ele na posição de enfrentar os seus grandes desafios, apesar do governo federal. São Paulo é o local onde atua a principal facção criminosa do país e a gente não pode ter o salário dos policiais no patamar que temos hoje, um dos mais baixos do Brasil. Então isso precisa ser enfrentado, o governador tem consciência disso e se mostra aí à disposição para poder fazer com que essas pautas avancem e São Paulo encontre seu caminho, apesar do governo federal. O salário mínimo paulista aí causou uma certa ciumeira no governo federal. E mesmo com as limitações da medida, a gente viu uma reação, por exemplo, de ministros, como o próprio ministro Haddad, que disse que na campanha passada, ele também prometeu que São Paulo teria um mínimo acima do nacional. Também outros ministros lembraram que São Paulo tem uma tradição de ter um mínimo maior do que o nacional. Outros governadores de outros estados também, inclusive do Paraná, lembraram que fizeram medidas parecidas. Mas, de fato, o que a gente tem inclusive, uma impossibilidade do PT na Assembleia Legislativa de ficar contra uma proposta que, obviamente, favorece os trabalhadores. Então, o PT, os deputados estaduais do PT já disseram que vão aprovar a proposta e vão tentar ali fazer alguma mudança para mostrar que ainda são mais preocupados com os trabalhadores do que o próprio governador do estado de São Paulo a propor medidas que garantam que a mudança seja aplicada.